Olá a todos, eu me chamo André e hoje vou apresentar a Polyenergy Soluções Tecnológicas. Trabalhamos com o desenvolvimento de revestimentos anticorrosivos à base de carbono para a proteção de estruturas offshores com base em geometrias complexas, incluindo válvulas e elementos de fixação. Esse projeto é apresentado para a ideia do macrotema 5, desafio 60, que é exatamente a proteção contra corrosão em tubulações e estruturas offshores de geometrias complexas. A corrosão ela é um problema que acontece de maneira geral e acelerado nas plataformas offshores e válvulas de maneira geral. E hoje ela corresponde a aproximadamente 38% das operações de operação de manutenção que ocorrem nas estruturas offshores. Além disso, a falha desses componentes, elas estão relacionadas à corrosão, elas já correspondem a 50% das falhas que ocorrem nesses componentes offshores. Também, o custo acaba sendo tão alto que 4% do PIB brasileiro é perdido devido à corrosão, por incrível que pareça. E aqui só para trazer um número final, que aproximadamente 290 bilhões são estimados como os custos gastos pela manutenção agora passou pelo ano de 2019. Esse problema está relacionado principalmente à corrosão, de maneira geral, em 30% das ocorrências para esses casos, a corrosão localizada com pit, com frestas, a erosão, que é o particulado que começa a viajar pelo fluido e vai colidir contra a superfície, também vinculada à corrosão, de maneira geral, as trincas por corrosão sob tensão, as SCC, e as falhas dos equipamentos que ocorrem em função desses desgastes de maneira geral. Só como exemplo, as válvulas que a gente pensa em trabalhar para esse projeto especificamente. A nossa solução, então, visa revestir aqui um projeto que a gente já fez em parceria com uma startup incubada pela Shell, que está rodando partículas MOF. Então, assim, a gente revestiu e já teve resultados excelentes nas linhas de anticorrosivas. Então, a gente pensa em revestir essas válvulas e esses elementos de fixação para a indústria offshore, aprimorando a superfície e reduzindo a corrosão delas de maneira geral, aumentando assim a resistência à corrosão, tendo maior durabilidade e tempo de uso desses equipamentos, minimizando os custos de operação e manutenção, principalmente, desenvolvendo tecnologicamente essas válvulas que são aplicadas dentro da indústria e mitigando esse desgaste que ocorre de maneira prematura, certo? Atuamos principalmente nessas linhas do combate à corrosão, mas também em outras áreas voltadas ao aumento dessa condutividade elétrica e também o aumento da resistência ao desgaste, à abrasão de maneira geral, dos contatos que existem entre os equipamentos, certo? A nossa validação ela ocorre de maneira inicial com a deposição dos filmes finos, com a nanotecnologia de recobrimento, com aproximadamente 1 a 2 micrômetros para cada material que a gente vai revestir. Então, montamos o nosso setup, começamos a fazer a avaliação, nesse caso, avaliando os equipamentos com e sem revestimentos para ver o comportamento deles, aprimorando essa superfície desse material de maneira geral. Pegamos essas superfícies, avaliamos elas quantitativamente e qualitativamente, aqui no caso com um CCI, que é um perfilômetro óptico tridimensional, onde a gente consegue fazer essa previsão e avaliar especificamente a taxa de corrosão uniforme que acontece em função de cada superfície e cada reação entre os materiais, certo? O que a gente está procurando aqui é adaptar o nosso sistema de revestimento para a aplicação de estruturas offshores. Então nós temos o nosso reator, estamos procurando realizar alguns serviços dentro dele para conseguir adequar ele para aplicações em estruturas offshores, que são as válvulas, por exemplo, a 6A dessa wellhead e também as que estão nas operações de pipeline, certo? Nosso time ele é composto, ele é multidisciplinar, por mim, André, o Newton e o Miguel, ambos formados e se formando aqui na Escola Politécnica da USP, né? E junto com os professores, a professora Isabel, o professor Roberto e o André Pitin, que são pilares do Laboratório de Fenômenos de Superfície e também aqui da PoliUSP. Então é uma equipe multidisciplinar e bastante reconhecida nessas linhas de revestimento, desgaste, de maneira geral, certo? Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à Polyenergy, que está aqui, eu em nome da Polyenergy que estou fazendo esse agradecimento, a vocês que estão assistindo essa apresentação do outro lado. Por favor, acessem nossas plataformas, entrem em contato e venham descobrir o que a gente pode fazer um pouco mais.